aleluia, um ensinamento sobre bispos, obreiros, diáconos. Regulamento do ministério está no YouTube, amém? Está lá parte 1, parte 2, amém? E essa é a terceira parte que estaremos iniciando, aleluia, hoje, amém? Em nome de Jesus, porque todos os irmãos, aleluia, que vão ser obreiros dentro desse ministério, dentro dessa obra, vão apacentar, aleluia, amém? Esse ministério, essa obra, você tem que estar ciente do regulamento, amém? Você tem que estar ciente do regulamento do ministério, aleluia, como funciona, aleluia, todo o regulamento, amém? Porque para depois você não dizer assim, pastor, mas eu não sabia que o regulamento era assim, mas o ministério exige assim, eu não sabia que era assim. Então, aleluia, a pessoa já vai saber antes, tudo direitinho, amém? Para depois chegar lá na frente, não poder dizer que não estava sabendo, amém? Bendito seja Deus. Então, em nome de Jesus, abram comigo aí as suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo de número 6, amém? Atos 6. Livro de Atos, capítulo de número 6, aleluia. Os irmãos abram aí no livro de Atos, capítulo de número 6, verso de número 1 ao 8, amém? Amém. Aleluia. Deus é bom, aleluia. Toda honra e toda glória a ti, Senhor, é maravilhoso. Que fala aqui sobre a instituição dos diáconos, amém? Então estaremos lendo. Diz assim, acompanhem todos aí. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, as quais constituímos sobre este importante negócio. Verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Bendito seja Deus. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia. Bendito seja Deus. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia pródigos e grandes sinais entre o povo. Amém? Bendito seja Deus. Então, irmãos, aleluia, dentro do regulamento deste ministério, aleluia, você que vai se preparar para ser obreiro dentro dessa obra, você que mais na frente, na hora que chegar o momento certo de Deus, aleluia, vai estar apacentando, aleluia, o ministério dessa obra, amém? Você que vai ser ungido ao pastor, aleluia, um bispo dentro desse ministério, aleluia, então você vai estar conforme a doutrina e o regulamento do ministério, amém? E também ensinará também aos seus obreiros, aleluia, sobre este regulamento e como vai funcionar. Então, irmãos, a Bíblia aqui nos diz,
aleluia, que foi separado, bendito seja Deus, 7 varões, aleluia, de boa reputação, aleluia, em que, aleluia, havia a sua vida no altar com Deus, haviam comunhão com Deus, aleluia, bendito seja Deus, e estes homens foram separados para um ministério, aleluia, para uma obra de Deus, para que essa obra viesse a ser revelada, amém? Então esses 7 homens foram separados dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, aleluia, amém? Então dentro do ministério, aleluia, você que vai ser pastor dentro dessa obra, aleluia, você vai escolher os seus obreiros, amém, bendito seja Deus, o seu obreiro de confiança, aleluia, bendito seja Deus, e todos, irmãos, todos que vão estar dirigindo essa obra, assim também, aleluia, essa mesma situação, aleluia, está também sobre o líder, amém, sobre o pastor presidente do ministério, que também estará fazendo da mesma forma, amém, com todos os seus obreiros que serão realizados para dirigir um ministério, aleluia. Então, irmãos, aleluia, vai ser feito uma campanha, aleluia, de 7 dias, amém, e dentro desses 7 dias o pastor presidente, na hora que abrir o ministério, aleluia, ele vai fazer a campanha de 7 dias no monte, junto com o pastor ou o bispo que vai estar dirigindo a obra, o ministério que vai ser aberto, amém, aleluia, e diante desta campanha, aleluia, vai fazer essa campanha para que os dons espirituais de Deus, aleluia, bendito seja Deus, venha sobre, aleluia, aquele líder que vai estar apacentando, o espírito de obediência venha sobre eles também, para que não venha haver, irmãos, rebelião dentro do ministério, amém, aleluia. Então, aleluia, vai seguir também todo o padrão, amém, como já foi dito no culto anterior, aleluia, no sábado passado, aleluia, como vai funcionar, aleluia, para todos que vão ser ungidos dentro desse ministério, como vai funcionar a sua unção, amém, recordando aos irmãos, 6 meses vão estar orando, aleluia, debaixo, aleluia, de obediência, aleluia, com Deus e com o seu líder, vão estar orando 6 meses para ser ungido, aleluia, a diácono dentro do ministério, aleluia, e após ser provado, aleluia, em todas as coisas e passar um teste de oração, 1 hora de joelho, aleluia, que será determinado, aleluia, pelo seu líder, aleluia, pelo seu pastor, aleluia, dentro do ministério, a qual será essas 1 hora, aleluia, ou dentro da igreja, amém, ou se o pastor às vezes estiver fazendo a campanha no monte, vai colocar, irmão, você vai participar, e essa 1 hora se vai fazer aqui no monte, quando nós terminarmos a campanha aqui, que é de 30 dias, aí você vai continuar e dar o seu prosseguimento dentro da igreja, amém, então vai ser conforme, aleluia, o seu líder, aleluia, lhe impuser. Então, irmãos, diante dessa situação, vai ser 6 meses para diácono, 6 meses de oração para presbítero, amém, para ser consagrado, aleluia, e sendo feito o teste de todas as maneiras, irmãos. O seu líder, o seu pastor, aleluia, vai dizer para você, irmão, eu preciso que você, aleluia, que você vai lá na igreja da Samambaia, aleluia, que você pregue lá amanhã, na igreja da Samambaia. Se você, aleluia, que está na oração para ser consagrado, para ser ungido, ou a diácono, ou a presbítero, ou a pastor, ou a bispo, se você rejeitar, irmãos, aleluia, você já vai estar desaprovado, aleluia, porque a intenção desse ministério é formar os obreiros, aleluia, aprovado e obediente, amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, é por isso, aleluia, que o negócio vai ser estreito, irmão. O negócio vai ser estreito, porque você reconhece alguém que é um verdadeiro homem de Deus quando ele se dedica a Deus em jejum, em oração, pagando o preço,
Se você vê que a pessoa quer ser ungido ou a diácono ou a pastor dentro do ministério, mas você coloca ela numa prova de oração, aleluia, e ela ora 2 dias e já não aguenta mais, tenha certeza que ela não vai aguentar, aleluia, orar 1 semana pela vida de algum irmão dentro da igreja que vai estar apacentando. Se ele não vai conseguir, diante dos céus ele vai estar desaprovado. Amém? Então a nossa intenção, aleluia, é debaixo da santa doutrina de Deus, da verdade, formar obreiros aprovados, aleluia, dentro do ministério, provados em tudo. 6 meses para diácono, 6 para presbítero e 9 meses para ser consagrado a pastor ou a bispo. Amém? Bendito seja Deus. E se o teu pastor, irmãos, que está colocando você sobre essa prova de oração, se ele disser para você, você terminou ali os 9 meses de oração certinho, aleluia, não desistiu, cumpriu ali os 9 meses. Se você terminou, falou, pastor, eu terminei hoje os 9 meses de oração. Se ele disser para você, irmão, ora aí mais 30 dias. Se você recusar, irmão, você vai estar desaprovado. Por quê? Porque se você não vai ter concordância com o seu líder, você vai rebeliar lá na frente. Andarão 2 juntos se não houver de acordo? Não vai, irmãos. Então o seu líder ele vai te testar. Tenha sabedoria, aleluia, para passar nas provas de Deus. Seu líder vai te testar em tudo, irmãos. E não veja motivo, aleluia, você que vai ser obreiro, não veja motivo, irmãos, de que, pastor, eu terminei a campanha hoje, o pastor me colocou para orar mais 30 dias, mas o regulamento diz, aleluia, que o prazo é tanto, e já completou o prazo hoje, ele quer me colocar para orar mais 30, ele está te provando, irmão. Ele está querendo saber quem é você. Porque se no momento que ele te testa, ele pode muito bem falar para você assim, irmão, ora aí mais 30 dias. E aí de repente você fala, amém, pastor, eu vou orar. Se a sua atitude, você dá a resposta para ele que você ia orar, ia começar já no outro dia, o que acontece? Ele pode muito bem chegar para você e dizer assim, irmão, não precisa fazer os 30. Só foi um teste que eu fiz com você. Então ele vai ver que você foi aprovado. Mas se ele mandar você fazer 30, e você for para os 30, e se ele resolver testar sua paciência de novo, irmão, sabe por quê? E mandar você fazer assim, ó, irmão, se orou 30, orei, ora aí mais 15 dias. Se você recusar, você está desaprovado. Então você tem que entender que Deus vai querer a formação de um obreiro aprovado. Você vai ter que ter paciência, irmão, porque o pastor vai testar a sua paciência de toda qualquer maneira, irmão. Porque imagina, se você está na frente da obra e você é uma pessoa impaciente, você não tem paciência com nada. Se o seu pastor não te testou na paciência, na hora que o irmão, por mais que seja membro seu, dentro de uma igreja, se ele se levantar contra você, você perde a paciência e às vezes quer até partir para cima do irmão. E esse não é um obreiro, não é um pastor, não é um diácono, não é um presbítero que essa obra procura formar. Mas sim alguém para ser aprovado dentro do reino de Deus. Amém? Amém? Como eu já disse aos irmãos, talvez alguém fale, pastor, mas você fala assim porque você está no início do ministério com o pastor Eduardo e talvez ele nem tenha te colocado nessa prova e aí foi fácil para você. Eu já disse isso antes, irmãos. A mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês, eu também fui testado dessa mesma maneira.
pastor chegou a viajar para a Bahia, para outros lugares, e me deixou na frente da obra sozinho. Na responsabilidade para assumir sozinho. Fez teste comigo de várias maneiras. Coisas simples para ver se eu ia ser desaprovado. Porque talvez o seu pastor faça um teste desse com você e você acha que ele está perseguindo você. Então você tem que estar liberto dessa maneira, irmão. Você tem que estar liberto desse sentido. Amém? Amém. Porque você imagina, irmão, se o seu pastor fizer uma provada com você, e aí ele fizer isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque o pastor Eduardo já foi provado, irmãos. Antes dele ser pastor, ele já foi provado nesse mesmo sentido também. O próprio líder dele chegou nele. Faz favor aqui, Isabel. Fique em pé aí. Só um exemplo. Ele chegou nele e falou assim, ó. E aí, irmão, como é que você está? Tá bem? Pastor, estou bem. Aí ele pegou um copinho de água assim, irmão, jogou só um pouquinho aqui, ó, só para testar a paciência do irmão. O pastor não queria fazer maldade nenhuma com o pastor Eduardo. Só foi uma questão de provação para com ele. Para saber quem era ele, se ele ia espinhar, se ele ia se levantar contra o líder dele. E aí o pastor não reclamou. Ô, pastor, vai que água boa, rapaz. Põe mais um pouquinho. Tá até calor. Você está entendendo, irmão? Então aí o pastor vai vendo que o obreiro é liberto. Por que que tem muitos escândalos hoje, dentro de muitas igrejas? Porque os pastores que formaram seus obreiros, não formaram eles para ser aprovados. Formaram obreiros de qualquer maneira. Aí é por isso que você vê hoje obreiros, entendeu? Obreiros que nem conhecem da palavra. O membro chega e fala assim, pastor, eu quero ser batizado. Aleluia, eu quero congregar com o Senhor e quero ser batizado nesse ministério. Como que eu faço? Aí ele não sabe como ele vai ensinar o irmão para o irmão ser batizado. Aí o irmão vai perguntar, pastor, o que significa o batismo? Ele não vai saber. É por isso que está tendo escândalo na igreja, irmãos. Porque os pastores que estão formando seus obreiros estão formando de maneira errada. Porque se brincar às vezes, eles mesmo foram formados de maneira errada. Às vezes, foram pastores que não foram ungidos nem pelo seu próprio líder. Chegou em cima de monte, procurou lá, irmão, me unge aqui, que Deus é comigo. E aí o irmão, falta de sabedoria também, vai lá e unge ele em cima do monte. Aí ele chega dentro da igreja e diz assim, olha pastor, eu agora sou ungido a pastor, a presbítero. Irmão, mas como assim? Se eu não te ungir? Não, pastor, porque eu cheguei ali no monte e chegando lá, teve um irmão lá que falou que era para mim ser ungido, entendeu? E falou que Deus ia me usar e tal, ia me consagrar pastor em cima do monte. Aí agora eu sou pastor, o senhor me recebe aí. Totalmente errado, irmão. Fora da doutrina de Deus. Os irmãos que vão ser pastor dentro desse ministério, você vai passar por situação dessa mesma forma. Porque nós já passamos, já teve obreiros que aconteceu essa mesma situação. Aí o obreiro, sem conhecer, por falta de instrução, porque o pastor fala, ensina, aí ele é uma pressa para querer ser ungido rápido, que acaba fazendo errado. Aí não quer seguir a forma que o ministério trabalha. Aí ele se acha bonitinho, acha que o pastor é meu amigo, eu tenho muita intimidade com o pastor, e o pastor não vai cobrar de mim para me orar 9 meses para ser ungido, não.
vai cobrar só do outro irmão, de mim não. Lei para um, irmãos, é lei para todos. Verdade. Regulamento para um é regulamento para todos. E não vai passar, irmão, não vai passar ninguém, aleluia, de que esteja fora do regulamento do ministério. Amém? Amém. Então, os irmãos, já fique atento, você que vai ser, aleluia, um pastor, vai dirigir uma obra desse ministério, há situações desse tipo que vai acontecer com você quando você estiver apacentando uma igreja. Porque já aconteceu conosco que um irmão de uma vez, ele era ungido a diácono. Aí ele foi num culto de uma igreja. Quando chegou lá nesse culto, aí no outro dia ele já chega na igreja: pastor, que eu agora sou apóstolo. Como assim, irmão, você é apóstolo? Não, porque eu cheguei na igreja ali e o pastor fulano de tal lá me ungiu apóstolo. Ele não passou pelo regulamento do ministério que ele congrega. Aí, irmão, a pessoa que colocar uma pessoa dessa maneira na frente de uma obra, vai colocar ele despreparado. Porque o mesmo irmão que estava sendo preparado, que nós estávamos ensinando ele, o irmão ainda não sabia pregar, irmão. Como que o irmão que não está contando nem de pregar ainda, ele está sendo preparado ali, né? Chegou de outro ministério, ungido já, diácono, né? E aí, com a carteirinha tudo direitinho, recebemos o irmão, né? E dali para frente, as outras unções, ele ia ser ungido conforme o regulamento do ministério. Então, o irmão chegou, não sabia ainda pregar. Como que foi ungido, irmão? Apóstolo. Aí, como que ele vai dirigir uma igreja? Como ungido apóstolo, vai dirigir uma igreja, se ele chega e não sabe pregar? Se ele chega e ele não sabe dar um ensinamento? Se ele chega e ele não sabe dar um estudo de batismo? Que obreiro, que pastor é esse que está sendo formado, irmão? Então, irmãos, é mais antes a gente, dentro desse ministério, no meio de 20 obreiros, aprovar 2, 3 embaixo da obediência e da santidade com Deus, do que aprovar 20 tudo errado, para na hora que estiver na frente do ministério rebeliar. Aí dispersa as ovelhas, muitas ovelhas afastam do evangelho e Deus fica triste. Então é mais antes 2, 3 que tem obediência com Deus e que vai ser um bom pastor, um pastor que vai zelar das suas ovelhas, vai zelar das ovelhas de Cristo, do que 20 que são despreparados e que não vão cuidar do povo de Deus. Amém? Amém. Então, queridos, conforme já foi dito, esse pastor que vai estar na liderança vai fazer essa campanha de 7 dias, para que a mesma unção de obediência, o mesmo Espírito que está sobre o líder, sobre o pastor ou até local, se ele for abrir outra igreja, né, do mesmo ministério, com um obreiro que ele formou dentro do ministério que ele está ali apacentando, ele vai fazer o mesmo sistema com esse obreiro, aleluia. O pastor presidente vai fazer o mesmo sistema com os seus obreiros que foram formados por ele também, que foi colocado em um ministério, em uma obra, amém? E vamos aqui tudo dentro da palavra, somos tudo dentro da palavra. Vamos lá, agora aqui, para não haver rebelião, por isso que nós adotamos, aleluia, essa medida, aleluia, para que Deus, aleluia, esteja feliz e aprove um bom obreiro. Abra aí Números capítulo 11, irmãos. Abra comigo aí. Livro de Números, capítulo de número 11.
Números capítulo de número 11, verso de número 16. Aleluia. Lá no início da Bíblia, tá, irmãos? Números capítulo 11, verso de número 16. O título vai dizer aqui, ó: Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. É o que estamos fazendo dentro deste período de 7 dias. Vamos ler aqui que eu vou explicar aos irmãos. E disse o Senhor, verso 16, tá? A Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabe que são anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leve. Eu vou dando uma pausa aqui, vai explicando. Então, queridos, Deus ordenou a Moisés para que fosse separados 70 homens. 70 homens da confiança de Moisés, né? Que estivesse ali ao lado dele, ajudando Moisés ali, aleluia, a levar a carga do povo, ajudando Moisés dentro da obra de Deus. Então, o Senhor falou assim, ó: aí, Moisés, eu descerei, falarei contigo e tirarei aqui, ó, tirarei do espírito que está sobre ti, ou seja, unção, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Então essa é a campanha que vai ser feita. 7 dias. O líder, ou pastor presidente, ou o líder que está apacentando, que levantar o seu obreiro, ele vai fazer a campanha de 7 dias com o seu obreiro no monte. Dentro desses 7 dias, ele vai fazer a campanha aqui, ó, em cima da revelação do livro de Números, aleluia, conforme acabamos de ler, para que o espírito de obediência, aleluia, de Deus, para que a unção de Deus também, que está sobre ele, a qual foi posto pelo seu líder maior, passe também para aquele obreiro, para que ele venha ajudá-lo na obra, aleluia, e na carga ali do povo, para que ele seja um bom obreiro. Então, para que o espírito maligno de rebelião não venha a atingir esse irmão. Então a campanha vai ser feita dessa maneira, irmãos. Os irmãos entenderam? Amém. Conforme está escrito aqui, ó. Aqui, irmãos, nós faz tudo conforme está escrito. Então a unção de Deus desceu sobre Moisés, e a unção que estava sobre Moisés, Deus compartilhou com os obreiros que estavam sendo formados por Moisés agora, os 70. Talvez você achou estranho, mas não imaginava que estava escrito. Aleluia. Então, irmãos, vamos dar, aleluia, seguimento. Verso 18 diz assim, ó: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará a carne a comer? Pois bem, nos ir do Egito, pelo que o Senhor vos dará a carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfarteis dela. Porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo, no meio do qual estou, e tu tem dito: dar-lhe-ei carne, comerão o mês inteiro?
Degolação para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntação para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, isso é o que? Unção. Aqui, ó. O pôs sobre aqueles 70 anciãos. Unção, transferência de unção. Do seu líder maior, Moisés, para os seus obreiros 70 que estavam sendo formados. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então, irmãos, bendito seja Deus, essa é a transferência de unção que vai ser feita pelo líder maior, para que Deus derrame a mesma unção que está sobre ele, sobre os seus obreiros, aleluia, que estão debaixo da obediência, para que esses não venham rebeliar, não venham abandonar as ovelhas lá na frente, aleluia, mas venha com garra e com amor apacentar o povo de Deus. Amém. Amém? Nossa. Então, aleluia, estamos diante de algo que está escrito, irmãos. Aleluia, para o irmão dizer, irmão, mas isso você falou e nem está escrito, irmão, que não sei o quê. Então está aqui, irmãos, transferência de unção. Isso é o que vai ser feito. E se talvez o irmão, aleluia, ou o pastor que está sendo levantado, se ele não concorda com o regulamento desse ministério, irmãos, aleluia, já vai sentar ele, o líder dele, o pastor presidente, e já vai deixar tudo ali declarado, irmão. Irmão, você concorda com o regulamento do ministério para dirigir essa obra? Não, pastor, não concordo porque... Não, então, irmão, está desaprovado. Você não vai dirigir esse ministério. Se você não concorda, vai dar confusão lá na frente. Porque se o seu líder coloca você na frente da obra, sendo que você não está concordando com o regulamento, e daqui a pouco o líder chega para visitar o ministério que você está ali, ou manda um obreiro, e ele chega lá e vê você pregando tudo diferente do regulamento, tudo ao contrário, vai dar confusão e Deus não vai se agradar. Igual já aconteceu dentro desse ministério. Já tivemos muitas igrejas. E muitos, os irmãos e pastores que estavam na frente, rebeliaram, abandonaram as ovelhas, né? Porque não quiseram concordar, aleluia, com o regulamento do ministério. Queria deixar o povo à vontade. Queria batizar irmão amigado. E esse ministério não permite. Se talvez aonde você passou, o pastor que foi seu pastor anterior batizava amigado, dava santa ceia para alguém amigado, casava dentro da igreja, a pessoa só colocava lá o vestido de noiva, né? E não tinha registro nem cartório, não tinha nada. Aqui é diferente. Nesse ministério vai ser diferente. Então, irmão, a palavra de Deus vai ser ministrada, e a palavra entre os dois vai ser sim ou não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então o obreiro entra já ali em concordância e já assume na concordância, ou ele não entra. É fácil, nós preparamos outro obreiro que esteja em obediência com a palavra, obedecendo a Deus, para ser um bom pastor, e coloca no lugar do irmão que
aleluia, que rejeitou o ensinamento de Deus, a doutrina. Amém? Amém, Jesus. Então vamos lá. Vamos agora, aleluia, dar uma pincelada aqui sobre dons espirituais, irmãos. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Esse ministério, irmãos, Igreja Pentecostal, Juízo de Deus, não proíbe os irmãos, obreiros e membros, aleluia, que tiverem de Deus um dom espiritual, seja ele revelação, seja ele o dom de cura, o dom de maravilha, o dom de profecia, aleluia, ele orar por revelação dentro da igreja. Este ministério não proíbe, aleluia, porque se você estiver apacentando o ministério dessa obra, e talvez você vê o irmão, aleluia, que é o seu obreiro ali agora, de repente Deus entregou o dom para ele, aleluia, e ele está orando por revelação, e você quer impedir ele de orar pelos dons de Deus, você vai entrar em desconcordância com o regulamento, aleluia, que não proíbe o poder de Deus se manifestar dentro da igreja, aleluia. E os irmãos que têm dom, dar lugar para Deus e usar o seu dom, amém? Amém? Desde que seja, aleluia, tudo na maneira correta, conforme os ensinamentos, aleluia, amém? Conforme a Bíblia dá a instrução, amém? Em nome de Jesus. Então, querido, aleluia, tudo vai ser também, aleluia, mostrado ao irmão que tem dom, aleluia, como ele pode usar também aquele dom, amém? Amém. Porque às vezes o irmão, aleluia, ele converteu tem poucos dias e Deus deu o dom de revelação para ele. Às vezes Deus deu o dom de cura para ele, o dom de maravilha para ele. Então você que é pastor, vai ter que ensinar o seu membro, o seu obreiro, a ele usar aquele dom de Deus. Porque talvez ele está ali e está caminhando, ele está inexperiente ainda, Deus entregou o dom, e você é o pastor, você é o líder dele. Então você vai ensinar para ele como que ele vai usar aquele dom. Irmão, porque tudo tem um ensinamento sobre isso. Porque às vezes o irmão que recebeu o dom está sendo ministrado a palavra, igual está aqui agora. Aí de repente Deus deu, às vezes, revelou para ele 4 pessoas na igreja. Aí a mensagem está sendo pregada. Aí ele vai lá, ei irmão, Deus me revela isso aqui. Ei, você que Deus me revela isso aqui. E o pastor está pregando a palavra. Então, irmão, vai atrapalhar a ministração da mensagem. Então tem que ser ensinado aquele obreiro que, aleluia, ou ele peça oportunidade ao seu líder, né, para que venha ali entregar aquelas revelações que Deus deu, ou no final do culto ele vai chamar o irmão, a irmã, e vai entregar ali aquele mistério de Deus. Verdade. Os irmãos entenderam? Amém. Então tudo tem um ensinamento, irmão, porque senão vira bagunça. Porque já pensou? 3 irmãos dentro da igreja têm revelação com algum irmão. Aí o pastor está pregando a mensagem, ou o obreiro, ou algum outro pastor que foi convidado para trazer a mensagem, está pregando. E aí levanta os 3 irmãos, e levanta e vai entregar, irmão, Deus me revela isso. E o outro vai para o outro, Deus me revela isso, e vai aquele mistério e começa todo mundo a sapatear. E aí como é que fica o pregador que está pregando a mensagem? Então, irmãos, tem que ser tudo de maneira ordenada. Amém? Se você tem o dom de Deus, Deus te revelou ali 10, 15 pessoas, peça oportunidade para o seu líder. Pastor, Deus me deu a revelação aqui com os irmãos, o Senhor me dá oportunidade para que eu possa entregar as revelações do Espírito de Deus. E o pastor, não, irmão, depois da mensagem, eu vou estar passando a oportunidade para o irmão vai estar orando pelo dom de Deus. O irmão vem, ora pelo dom de Deus de maneira ordenada, e não vai ter nada, irmão, para atrapalhar. Amém? Amém? Tudo isso vai ser ensinado.
Pastor, e quem vai ensinar para esse irmão, para esse obreiro que está inexperiente ainda, ganhou o dom de Deus agora, Deus entregou aquele dom, aquele ministério para ele agora? O pastor. O pastor que vai estar na frente, ele já vai ter que estar sabendo de tudo isso, como que ele vai instruir todos aqueles irmãos. Porque o pastor, ele é o administrador. Então é ele que vai administrar aquele trabalho dentro da igreja. Então ele vai ensinar cada um irmão em cima da necessidade de cada um está necessitando de ser ensinado. Amém? Amém. E para isso, irmãos, os irmãos que vão estar na frente do ministério têm que saber. Tem que saber. Por quê? Porque a gente não vamos ungir ninguém, irmãos, nenhum irmão, sendo que ele não tenha preparo ainda. Ele tem que estar preparado. Ele tem que saber como que ele vai ensinar aquele irmão. Ele tem que saber os ensinamentos sobre casamento, porque vai necessitar dele ensinar. Vai necessitar de um irmão que está passando por uma dificuldade no casamento, numa situação, e ele vai precisar, como pastor, instruir aquele irmão que está congregando com ele, ou aquele visitante que veio de fora, que precisa de uma instrução, perguntou a ele. Porque se ele não souber, o que ele está fazendo lá na frente? Se ele não souber, aleluia, ensinar aquela pessoa que necessita ali da sua ajuda, aí a pessoa fala assim: ué, pastor, mas eu quero me converter, eu quero me batizar, o senhor não sabe como é que eu faço para me se batizar. Eu estou querendo casar, estou aqui com minha namorada, quero casar com ela, né? Quero ficar na santificação com Deus. O senhor não sabe como que eu vou fazer, como o senhor vai me ensinar para mim poder casar, para mim poder virar membro desse ministério. E aí, irmão? Ele vai olhar e vai falar assim: ah, se o pastor não sabe, como que eu vou fazer para ele me batizar? Se ele não sabe como eu vou fazer para me casar, para me poder direitinho, para me poder participar ali, ser batizado, participar da ceia de Deus, né? Tá na lei de Deus ali, casadinho direitinho. Se ele não sabe me falar nada disso que eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui então? Você está vendo por que a pessoa tem que ser instruída? Porque se nós colocamos uma pessoa que ela não sabe nada disso para liderar, para apacentar uma igreja, aí as pessoas chegam e voltam. Por quê? Porque o pastor, se brincar, ela está sabendo mais do que o pastor. Ela nunca foi crente, se brincar, ela já ouviu alguém falando na rua, entendeu? Ela já ouviu algum irmão em algum culto que ela foi falando, mas ela quer tirar sua dúvida. Aí ela chega, o pastor não sabe. Fica vergonhoso para alguém que foi pastor. Então tem que saber dar ensinamento. Amém? Talvez você disse: ah, pastor, mas e se o irmão não souber ler? Irmão, a questão não está na leitura. Nós conhecemos, irmãos, pessoas que não sabem ler, e ele chega, prega a palavra, ensina, ele coloca outro irmão para ler a Bíblia, ele não sabe ler. Mas, porém, ele coloca outro irmão para ler a palavra ali, e ele te instrui direitinho. Olha, irmão, a palavra está falando assim, 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 assim. Então, a questão aí não está nele não saber ler. A questão está nele saber ensinar. Ele pode até não saber ler, mas tem que saber ensinar. Porque muitos irmãos não sabem ler. Ele bota o obreiro lá para ler a palavra, né? E ele traz ali, aleluia, o significado da palavra, amém? E ali ele ensina. E prega igual prega, irmão, que o fogo cai. Então, Deus, ele não vai olhar para a questão de que você não saiba ler, mas sim
que você saiba ensinar, que você saiba ali, né, dizer ao irmão, ó irmão, a palavra que o irmão está lendo, o versículo 1 está dizendo assim, agora lê aí, irmão, versículo tal. Aí o irmão vai lá e abre, ó irmão, essa palavra está dizendo assim, 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 assim. Então ele não sabe ler, porém ele sabe explicar. Então para ler ele pode colocar qualquer irmão na igreja para ler ali aquela palavra. Mas ele sabe explicar. Ele sabe ali os versículos. Irmão. Nós conhecemos pessoas que não sabem ler e sabem o versículo da Bíblia como ninguém. Por quê? Porque buscaram para isso. Amém? Amém. Então, essa é a intenção desse ministério. Glória a Deus. Formar obreiros aprovados. Vamos lá. Coríntios 14, irmão. Coríntios 14, verso de número 1. 1 Coríntios, tá, irmãos? Bendito seja Deus. 1 Coríntios 14. Então, irmãos, é isso aí. O pastor, o missionário, que vai dirigir uma obra, esse ministério, ele vai ter que estar com regulamento, irmão. Ele vai ter que saber aqui, ó, tudo que está escrito nesse regulamento. Ele vai ter que estudar, vai ver de tudo que está escrito, como é o regulamento do ministério, como que o ministério trabalha. Amém? Aqui, irmãos, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estudei todo esse regulamento aqui, aleluia, sei de todas as passagens aqui, tudo que fala a respeito, tudo direitinho, conforme o regulamento do ministério, mas precisamos mostrar para os irmãos ver com seus próprios olhos, amém? Que ali está escrito e que a gente não estamos falando, aleluia, coisa de carochinha, amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 14, verso 1 ao 6, amém? Aleluia. Bendito seja Deus. Vou procurar aqui a passagem onde está. 1 14, verso 1 ao 6, irmão. Vamos ler aqui, daqui a pouco eu coloco na página. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, verso 6. Se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Então, queridos, os pastores desse ministério, aleluia, não vão poder proibir de maneira alguma os dons espirituais dentro da igreja, mas sim também eles vão seguir, aleluia, e vão estar diante da obediência para também buscar aqueles dons espirituais de Deus para a vida de cada um deles, amém? Ah, pastor, mas pastor, e se eu quiser ficar só na palavra? Irmãos,
Você entende uma coisa? Que talvez o irmão, mas eu quero ficar só na palavra. Aí você quer ficar na palavra, só que aí você está rejeitando a Deus. Cristo está mandando você buscar os dons espirituais de Deus. Então, aleluia, quando você buscar, você vai jejuar, você vai pagar o preço diante de Deus. Porque pastor, irmão, dentro da igreja, não é para enfeite. Para chegar aqui, louvou um hino, leu um versículozinho, pronto e foi embora, não. O verdadeiro pastor, irmão, ele vai ter que consagrar a sua vida, ele vai ter que jejuar, pagar preço diante de Deus, sacrificar, para que aquele povo que está dentro daquela igreja seja liberto, para que Deus mude a vida do irmão, para que Deus mude a vida da irmã. Porque o pastor que não quer jejuar, o irmão, aleluia, os irmãos, aleluia, estão necessitando, aleluia, de uma libertação, e o pastor não quer jejuar, porque jejuar, pastor, mas jejum não é para mim. Eu jejuo uma vez na semana, tá bom. Irmão, primeiro, o que vai ocorrer é que você vai correr o risco de passar vergonha. Pastor, o que é isso? Sim, irmão. Se você não jejua, se você não tem uma vida de jejum, de sacrifício e oração com Deus, e você é um pastor, se o demônio se manifesta no meio da igreja, você às vezes não vai conseguir expulsar. E aí, como é que fica? O pastor da igreja não conseguiu expulsar o demônio. Como é que fica? Que pastor é esse que está sendo formado? Porque a Bíblia diz que essa casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Por que o pastor não quer sacrificar? Por que o pastor não quer jejuar? Só quer chegar dentro da igreja, leu a palavra, louvou um hino ali, os irmãos, e foi embora e nada mais. Os irmãos não estão recebendo ajuda em consagração e jejum. Não está jejuando, não está pagando preço pela obra, pela igreja. Aí o demônio pode te envergonhar, pastor. Aí como é que fica? A pessoa que foi preparada, pastor, foi preparado, presbítero, está ali na frente da obra, e é envergonhado pelo demônio. Está errado. Se acontecer isso com um pastor desse, com um presbítero, com alguém que está na frente de uma obra, irmão, ele tem que imediatamente reconciliar com Deus, aceitar Jesus de novo. Porque dessa maneira, um pastor que vai ser humilhado por demônio, ele nunca recebeu Jesus no coração dele. O demônio que tem que ser humilhado. Satanás, se baixar, ele que tem que ser expulso. Não é o demônio que tem que fazer, aleluia, expulsar o pastor da igreja, bater no irmão. Porque na área de libertação, irmão, tem demônios terríveis. Verdade, meu Deus. Irmãos, se a gente for dar aqui um ensinamento em cima de libertação, de como você agir numa libertação, em área de libertação dentro da igreja, o ensinamento é profundo. E é bom a pessoa que vai estar dirigindo o ministério dessa obra, ela está ciente de tudo isso. Então, irmão, não é apenas chegar e dizer, eu vou dirigir essa obra, pastor, me entrega na minha mão e está pronto, não.
Você tem que saber como você trabalha com libertação dentro da igreja. O ministério é um ministério de libertação, irmão. O ministério é um ministério de dons espirituais. Pastor, mas eu não tenho. A Bíblia nos diz o que? Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então você vai sacrificar, irmão. Você vai, aleluia, entregar a sua vida a Deus em jejum e oração, para que Deus manifeste o seu poder dentro da igreja. Para que a palavra seja pregada e pessoas sejam libertas. Para que pessoas que vêm endemoniadas sejam libertas do demônio. Se você não tem uma vida de oração, de jejum com Deus, você não vai conseguir expulsar o demônio, vai ser envergonhado. E este, irmão, esse não é o tipo de obreiro que esse ministério procura formar. Se acontecer isso, irmão, de um obreiro for humilhado por demônio, por não conseguir expulsar o demônio manifestar, e o obreiro for humilhado pelo demônio, irmão, esse obreiro vai ter que deixar à frente da obra que ele está apacentando. Ele vai ter que voltar, vai ter que aprender, sentar na cadeira de novo e ser ensinado tudo de novo, porque pelo jeito ele não aprendeu. Não existe obreiro que vai ser humilhado por demônio. Se acontecer isso com algum obreiro, ele vai ter que voltar a reconciliar. Tem alguma coisa que está errada. Então isso não vai ser admitido, irmão, dentro dessa obra. Demônio humilhar obreiro e pastor que está na frente dessa obra. Mas sim, o demônio vai ter que manifestar e vai ter que sair. Porque às vezes você acha, pastor, mas o demônio manifestou, mas para sair é fácil. A Bíblia diz que todo joelho e toda língua se dobrará perante o Senhor Jesus. Então, se eu repreender no nome de Jesus, ele vai sair. Não, Senhor. Não, Senhor. Se o demônio saísse só por um ato seu de falar no nome de Jesus, os 7 filhos de Seva, que foram tentar expulsar um demônio, não tinham apanhado. 7 pessoas, que eram 7 filhos de Seva, apanharam, irmãos, de um homem endemoniado. Aí você está pensando que é brincadeira, irmão? Você mexer com o demônio? É por isso que o obreiro vai ter que estar preparado. Para o demônio não chegar e não bater no obreiro. Porque, irmãos, dentro da área de libertação, tem demônios terríveis e perigosos. Irmão. Tem demônio com força terrível, que ele pega, irmão, um púlpito desse aqui, do jeito que está aqui, ele levanta e joga a metros com a mão. E se o pastor não estiver preparado, aí o que ele vai, na hora que ele vê uma legião forte manifestar, irmão, e aí ele não jejua, não ora, só está ali na frente da obra, pegando a palavra, não tem uma vida de oração com Deus, não tem uma vida de sacrifício, de jejum, de busca com Deus. Aí ele vê a pessoa que endemoniou, o demônio pega um trem desse aqui e joga ali na hora, ele fala, rapaz, o que me resta é sair correndo. Vai envergonhar a obra. Vai sair mal falado. Porque a história vai sair em tudo quanto é lugar aí. O pastor fulano de tal, da igreja tal ali, o demônio manifestou lá, o demônio botou, foi o pastor da igreja para correr. E aí? Esse pastor não está preparado. Esse obreiro não está preparado. Então os dons espirituais, irmão,
ele tem sim que existir dentro da igreja. Você tem que pagar preço para que Deus integre os dons espirituais ali. Porque, irmão, através dos dons espirituais, o segredo do coração do povo é revelado. Vamos lá. No mesmo capítulo que vocês estão aí, ó. Verso número 25 aqui, ó. Capítulo 14, verso 25 aí, ó. Vou ler aqui o verso 24 e servo 25. Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui, irmão. Aí você não concorda em o obreiro que você está apacentando teu dom de revelação, teus dons de Deus que está escrito. Aí a obra não pode parar, irmão. Então se você não concorda, você não vai estar ali na frente. Então os pastores vão sacrificar a Deus, vão pagar o preço para Deus, aleluia, manifestar o seu poder dentro da igreja. Porque está aqui, ó, através dos dons espirituais, o segredo do coração do povo é manifesto. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus verdadeiramente está entre vós. Aleluia. Ou seja, o ímpio que chega dentro da igreja, ele vai ver Deus falando, Deus revelando. Aleluia. Ou o pastor que está na frente da obra ali, orando por cura, pessoas sendo curadas, sendo libertas. Então ele vai ver, irmão, o poder de Deus ali que é verdadeiro. Aí ele vai falar o quê? Realmente Deus está no meio dessa igreja. Por quê? Porque ele está vendo o sinal. Ele está vendo o sinal, irmão. Se o pastor não tem ali talvez um dom de revelação, Deus não entregou ainda, ele está buscando, mas Deus já entregou um mistério para ele, no dom de maravilha, no dom de cura. Ele vai, aleluia, dar lugar para Deus, para que Deus possa usar ele naquele mistério que Deus deu a ele. Então, aí é onde as pessoas vêm, reconhecem que Deus verdadeiramente é fiel e existe, e o segredo do coração do povo é revelado. Irmãos. Então, Deus ele vai falar, amém? E os irmãos não podem impedir essa obra de Deus, aleluia, de ser, aleluia, manifestada no meio, aleluia, dentro da igreja, amém? Amém. Como olha, irmão.